Ok. Bom, pessoal, então, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Eu tô com vocês nessa gravação, para que eu possa dar atenção ao pessoal que está presencial, certo? E a gente vai contemplar o conteúdo que eles vão ver presencialmente, só que eu estou fazendo dessa forma, porque fica melhor trabalhar assim, tá bom? O pessoal que estiver online vai ter toda a aula, né? Se você estiver assistindo, uma tarefinha que eu vou postar lá no WhatsApp, eu vou querer receber isso de vocês, tá bom? Então, trabalhar com duas metodologias diferentes. Você que tiver online, você vai ter a aula, né, aqui gravada e vai ter uma tarefa que eu vou postar lá nos grupos do segundo, tá bom? Então, o assunto que a gente vai trabalhar hoje é denominado classificação das cadeias carbônicas. Ou seja, a gente vai distinguir aqui algumas situações em que você tem carbonos, né, ligados aos outros, formando aí cadeias. E, assim, isso é mais nomenclatura do que qualquer outra coisa, tá bom? Então, é um assunto bem fácil, um assunto bem simples. A gente vai discutir ele aqui rapidinho, começando pelo primeiro tipo de classificação de cadeia carbônica, que seria, a meu ver, a mais fácil de todas, tá? A gente pode ter cadeias formadas por carbono com a seguinte característica. Você pode ter aqui, ó, cadeias que a gente vai chamar de cadeias abertas, ou ainda cadeias que eu posso chamar de fechadas, tá bom? Qual é a diferença entre uma cadeia aberta e entre uma cadeia que eu posso chamar de fechada? Para exemplificar isso aqui, vamos supor que a gente tenha o seguinte. Vamos imaginar aqui que você tem, ó, 4 átomos de carbono, vão estar unidos aqui, ó, através de ligações covalentes. E essa estrutura, eu vou chamar de estrutura número 1. Enquanto que aqui vizinho dela, ó, eu tenho uma estrutura número 2, eu vou fazer ela também com outros 4 átomos de carbono. Só que o que é que acontece? No primeiro exemplo, a gente tem o seguinte. Essa cadeia aqui, ó, ela não tem nenhuma extremidade livre, certo? Então, toda vez que você perceber que algum tipo de cadeia na química orgânica, ela forma estruturas cíclicas, ou seja, estruturas fechadas, tá? A gente vai denominar esse tipo de cadeia fechada. Então, essa aqui seria uma cadeia que eu posso chamar de fechada. Enquanto que posso ter, né, situações em que as cadeias têm as extremidades aqui, ó, uma para a esquerda e uma para a direita, elas não se unem formando ciclos. Aí a gente denomina esse tipo de cadeia aqui de cadeia aberta. Perfeito? Então, a princípio, as cadeias carbônicas, elas podem ser do tipo cadeias abertas e podem ser também cadeias do tipo fechadas. Perfeito? Então, o primeiro exemplo seria essa classificação aqui que vocês estão vendo. Além das cadeias serem abertas e fechadas, o que mais que a gente pode ter? Tá? Bom, existe uma outra classificação que é possível de você escrever, que é a seguinte. Nós podemos denominar as cadeias carbônicas também, ou tem aqui, ó, cadeias saturadas, e nós podemos ter também cadeias do tipo insaturadas. A palavra saturada é uma referência à capacidade que o carbono tem de fazer o máximo possível de ligações simples. Como a gente viu em aulas anteriores, a gente discutiu com vocês assim, que o carbono ele é capaz de fazer 4 ligações, certo? Só que detalhe, ele pode fazer as 4 ligações todas separadas, ele pode fazer uma ligação que a gente chama de ligação dupla, ou ainda ele pode fazer uma ligação aqui com 3, que é a chamada ligação tripla, ou nós podemos ter um par de duplas no mesmo carbono. Em qualquer que seja essa situação, você pode ter carbonos saturados ou insaturados, desde que a gente saiba identificar, certo? Então, olha, o máximo possível de ligações simples caracteriza um carbono que eu chamo de carbono saturado. Então, o que seria uma cadeia saturada? A gente vai denominar toda a cadeia carbônica, onde todos os átomos de carbono, sem exceção,
eles apresentam-se aqui, ó, somente com ligações simples. Agora, é importante que vocês entendam uma coisa. Tem que ser entre carbonos, tá bom? Já que a gente está classificando a cadeia carbônica, tudo que eu falar aqui tem que ser em relação aos carbonos. Eu posso ter um carbono fazendo ligação dupla, mas se essa ligação dupla for entre o carbono e um elemento que não seja carbono, então você não leva isso em consideração. Vamos já ver um exemplo aqui, certo? Além do carbono saturado, então a gente tem aqui, ó, ligação dupla, ligação tripla. Isso aqui é chamado na química orgânica de insaturações. Ou seja, se eu tiver átomos de carbono com ligação dupla ou ligação tripla, a gente diz ali que existem insaturações. Nesse caso, os carbonos eles são ditos, né, insaturados. E aí você teria uma cadeia insaturada toda vida que aparecesse ou uma ligação dupla ou então uma ligação tripla. Basta ter pelo menos um desses dois, tá bom? Por exemplo, ó, vamos supor que a gente tivesse aqui, deixa eu ver aqui. Vamos supor que a gente tivesse essa substância. Um CH3, um CH2 e um CH3, tá? Vou chamar de substância 1. Vamos fazer aqui também, ó, CH3, CH2, C, dupla O, OH, substância número 2. Então, o que é que acontece? Tanto a primeira quanto a segunda, você vai dizer que são substâncias, né, são cadeias saturadas. Por que a gente vai denominar essas cadeias de cadeias saturadas? Se vocês observarem, eu tenho ligação simples, certo? Aqui também, ó, só ligação simples, só ligação simples. E antes que você pense, mas espera aí, aqui existe uma ligação dupla. Não deveria ser uma cadeia insaturada, porque se tiver dupla, né, a gente diz que a cadeia é insaturada. Aí aquilo que eu falei, ó, quando você tiver carbono ligado com outro elemento que não é carbono, nesse caso aqui você tem um átomo de oxigênio, não se leva em consideração essa parte da estrutura. A gente só olha para as ligações que ocorrem entre os carbonos, já que você está classificando as cadeias carbônicas. Perfeito? Então, dito isso, tanto a primeira quanto a segunda são cadeias que eu posso classificar como sendo cadeias saturadas. E anteriormente, a gente viu que também pode ser aberto, pode ser fechado. Então, tanto a primeira quanto a segunda são cadeias abertas e ambas são saturadas. Como é que seria uma cadeia do tipo insaturada? Então, olha isso aqui, ó. Vou fazer duas estruturas de cadeias insaturadas. Vamos supor que você tivesse o seguinte, ó. CH3, CH, dupla, CH2. Aqui vai ser a nossa substância número 3. E vamos fazer também essa outra aqui, ó. C dupla CH, CH2, CH2. Prontinho. Ao que nós temos? Ambas as estruturas, nesse caso, elas representam cadeias abertas, uma é aberta e outra fechada, mas ambas representam cadeias insaturadas. Como é que eu sei que a cadeia é insaturada? Essa cadeia aqui, ela é insaturada porque tem uma ligação dupla. Aqui também tem uma ligação dupla, então essa cadeia também vai ser do tipo insaturada, certo? E posso ter ela aberta e posso ter ela também fechada, da mesma forma as cadeias aqui de cima, elas poderiam ser fechadas também, por exemplo. Ó. Eu poderia ter isso aqui, ó. CH2, 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 CH2. Perceba, essa cadeia ela é saturada, mas é uma cadeia fechada. Então, fechada e saturada, aberta e saturada, né? Aqui não conta. E uma cadeia insaturada, uma aberta e outra fechada. Então, aberta e insaturada, fechada e insaturada. Ok? Então, até aqui nós temos que as cadeias carbônicas, elas podem ser abertas ou fechadas, saturadas e insaturadas. Bom? Além de você ter cadeias com essas classificações aqui que eu acabei de mostrar,
Nós podemos ter também o seguinte, eu posso ter aqui, ó, uma cadeia chamada de homogênea, ou então ela pode ser classificada como uma cadeia heterogênea. Qual é a diferença entre uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea? Essa palavrinha aqui, ó, hetero, ela tem um significado, tá? Então, a palavra hétero, ela significa diferente, certo? A palavra homo, ela quer dizer igual. Então, a situação é a seguinte, você tem uma cadeia carbônica onde, na sequência que você está observando, só existem átomos de carbono, tá? Por exemplo, a gente poderia ter isso aqui. Eu tenho carbono, 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 todo mundo aqui, ó. Vou colocar uma dupla aqui, certo? Ó, eu olhei na minha sequência, todos esses átomos são átomos de carbono. Então, não tenho nada diferente de carbono. Consequência, essa cadeia aqui, ela vai ser classificada como homogênea. Por quê? Todos os átomos da minha cadeia são iguais, né? Então, igual a homogêneo. Agora, se por acaso você tiver o seguinte, eu tenho aqui o carbono, aí outro carbono, e aqui no meio, vou fazer até com a outra cor, eu tenho um átomo de nitrogênio, certo? Então, se eu tiver aqui, ó, alguma coisa no meio da cadeia, vamos supor, que não seja carbono, certo? Coloquei aqui um átomo de nitrogênio. Na hora que você encontrar qualquer elemento diferente, olha a palavra, diferente de carbono, no meio do caminho, tem que estar inserido aqui no meio, tá? Da cadeia. Eu tenho carbono, carbono, aí eu tenho algo diferente, nitrogênio, e continua carbono, carbono. Esse aqui que é diferente, caracteriza a sua cadeia como sendo uma cadeia heterogênea, tá bom? Então, só vale para classificar como cadeia heterogênea se o seu elemento diferente ele estiver inserido, ele estiver entre os átomos de carbono da sua cadeia. Eu digo isso porque às vezes acontece o seguinte, tá? Vamos supor que se tivesse aqui uma outra cadeia, chama de 1 aqui, novamente, aqui é 2, ó. E vamos fazer uma cadeia número 3, tá? Olha como é que vai ficar agora. Vamos supor que você tivesse isso aqui. CH3, CH2 e bem aqui eu tenho OH, certo? Ó, o oxigênio, ele é diferente de carbono, só que ele não está, veja bem, ele não está no meio dos carbonos, ele se encontra aqui na extremidade. Então, quando ele está na ponta, ó, ele não vale, certo? Você olha esse aqui, você olha esse outro carbono e a cadeia começa e termina nesse, tá bom? Se estiver fora, né, nas laterais, em cima, embaixo, à esquerda, à direita, para classificar como homogêneo e heterogêneo, você não olha. Apesar de ser diferente, mas ele não está inserido na cadeia. Então, só vai ser considerado heterogêneo se o elemento diferente estiver no meio dos carbonos. Se não houver, ou se ele estiver do lado de fora, então continua sendo homogêneo. Então, essa aqui também é uma cadeia classificada como homogênea. Perfeito? Então, já temos, ó, cadeia aberta, fechada, cadeia saturada e cadeia insaturada, e agora a cadeia homogênea e a cadeia heterogênea. Além dessas três, eu posso ter ainda, ó, uma outra classificação, que é a seguinte. As cadeias carbônicas, elas podem ser ramificadas ou então cadeias não ramificadas, certo? Olha só. Esse aqui não é um acento não, tá? Então, elas podem ser ramificadas ou não ramificadas. Como é que eu identifico cada um desses tipos? Então, imagine o seguinte, ó. Na cadeia ramificada,
a minha estrutura, ela pode caminhar em várias direções. Como assim? Vamos supor que a gente tivesse aqui, ó, uma cadeia com 4 átomos de carbono, certo? Da esquerda para a direita. No meio do caminho, eu tenho mais carbonos aqui embaixo, ó, que podem se espalhar em outras direções. A mesma coisa aqui para cima, certo? Ou seja, se você tiver uma situação onde os seus carbonos eles podem seguir várias direções, tanto da esquerda para a direita, quanto de cima para baixo, etc. Perceba que ela se espalha ao longo da estrutura, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma cadeia com ramificações, certo? Ou seja, ó, se você tiver a possibilidade de caminhar em um sentido, mas se espalhar aqui para cima, né? Ou aqui para baixo, tá bom? Essa estrutura, dessa forma que eu estou representando, tendo vários caminhos possíveis, ela caracteriza uma cadeia ramificada. Como é que seria uma cadeia não ramificada? A cadeia que a gente disse que é não ramificada, ela não tem uma direção preferencial. Normalmente a gente representa ela ó, em uma única direção, certo? Então, um exemplo aqui, ó, é só da esquerda para a direita. Essa aqui seria uma cadeia que eu posso chamar de não ramificada. Alguns livros, alguns textos, eles mencionam a cadeia não ramificada como sendo aquela considerada como uma cadeia normal, tá? E é possível também que você encontre por aí, ó, a frase, né, cadeia linear, tá bom? Então a gente pode ter a cadeia não ramificada, que é a cadeia normal, ou cadeia linear, tudo numa linha só. Enquanto que a cadeia ramificada, ela se espalha por toda a nossa estrutura, tá bom? Então, essa aí seria a diferenciação entre uma cadeia ramificada e uma cadeia não ramificada. Perfeito? Dito isso, temos uma última classificação. Então, existem 5 coisas que você pode falar sobre cadeias carbônicas. Além delas serem abertas e fechadas, ou saturadas e insaturadas, homogêneas e heterogêneas, ramificadas ou não ramificadas. Eu ainda posso ter uma classificação onde você diz se a cadeia é aromática ou não aromática. Então, como é que eu vou reconhecer? Bem, aqui é o seguinte, pessoal. A cadeia dita aromática, a gente não vai entrar em detalhes, tá, do significado desse termo em química orgânica. O que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui uma observação para que você identifique logo de cara quando é que a cadeia vai ser aromática e quando é que a cadeia é dita não aromática. Como é que seria isso? De hoje em diante, para nós aqui, a gente diz que a cadeia ela é do tipo aromática se ela possuir uma coisa chamada benzeno. Ok? Como assim, se ela possuir benzeno? Olha só, o benzeno é uma substância muito conhecida na química orgânica. Ela serve aí por uma série de sínteses interessantes, né, de substâncias que a gente usa aí no dia a dia. Vai desde medicamentos até a indústria cosmética, enfim. A aplicação do benzeno ela é muito grande. Se qualquer substância que você encontrar aqui tiver essa estrutura que eu vou desenhar agora, são 6 átomos de carbono, formando uma cadeia fechada. Essa estrutura também é insaturada, porque ela possui 3 ligações duplas, bastaria ter uma, né? Tem 3, tá? E cada carbono, ele apresenta um átomo de hidrogênio. Ok? Então, tá aqui, ó. No entanto, dificilmente você vai encontrar
o benzeno sendo representado dessa forma que eu estou colocando aqui para vocês, certo? O que acontece é o seguinte, o benzeno, na maioria das vezes, ele é representado através de uma estrutura mais simples, mais abreviada, que é a fórmula de linhas de ligação, que a gente já tratou em aulas anteriores. Então, essa estrutura ela ficaria como? Você não vai representar os carbonos, tá? Os carbonos, cada um deles, são subtendidos como sendo essas quinas aqui, ó. Então, cada pontinho desse que eu estou colocando seria um átomo de carbono. E as ligações duplas vão aparecer aqui normalmente, formando essa estrutura que vocês estão vendo, tá certo? Eu posso desenhar o benzeno assim, ou eu também posso representá-lo da seguinte forma. A gente coloca a mesma coisa, só que no meio eu tenho um círculo. E este círculo no meio da estrutura, ele tem um significado, tá? O que é que ele quer dizer? As ligações do benzeno, elas não são ligações estacionárias, elas não ficam paradas na estrutura. Na verdade, o que a gente sabe até hoje sobre o benzeno é que essas ligações elas podem sair da posição em que elas se encontram e rotacionar por todo o ciclo. O resultado disso é que nós temos um fenômeno chamado de ressonância. Só que a gente não vai discutir o que é ressonância, nós não vamos aprofundar até esse ponto. O que é que é necessário para vocês? Que é mais que suficiente. Quando é que a cadeia vai ser aromática e quando é que ela não é aromática? Então, regra prática, toda cadeia que tiver benzeno, ou seja, ou essa estrutura com um círculo no meio, ou então essa estrutura aqui, ó, fechada com as 3 ligações duplas, estão representando benzeno, então se tiver isso aqui, pode ser a fórmula, o tamanho que ela for. Se tiver uma dessas estruturas, você vai dizer que a cadeia é do tipo aromática. Caso contrário, aí você diz que ela é não aromática, tá bom? Resultado, classificação de cadeia carbônica, eu posso ter cadeias abertas ou fechadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas, ramificadas ou não ramificadas, aromáticas ou não aromáticas. Dessas 5 proposições aqui, você usa, né, uma ou outra das 5 para classificar a sua cadeia carbônica, tá bom? Então, um exemplozinho aqui, ó, só para a gente exercitar, e aí vocês tomem como base para poder responder as perguntinhas que eu vou colocar o material no grupo, tá? Do segundo ano, que diz o seguinte. Vamos aqui um exercício. Olha só. Qual que seria a classificação de uma cadeia parecida com essa aqui, ó, que eu estou desenhando, tá bom? Vamos supor que você tivesse essa estrutura aqui. Bom, primeira coisa, eu vou falar aqui algo que eu não falei durante a explicação. É o seguinte, vocês percebam que nós temos nessa cadeia uma parte que é aberta e nós temos do outro lado uma extremidade que é fechada. Essa parte aqui de verde é uma cadeia fechada. Então, eu não mencionei essa situação, mas ela é bem simples. Quando vocês tiverem situações onde eu tenha uma extremidade aberta e uma outra que seja fechada, nós costumamos classificar cadeias desse tipo como sendo cadeias mistas, tá? Então, essa cadeia tem as duas coisas ao mesmo tempo, uma parte aberta e uma parte fechada. Nós dizemos que é uma cadeia mista, tá bom? Pode acontecer, tá? Você não necessariamente tem a cadeia totalmente só aberta ou só fechada. Se tiver as duas coisas, a gente diz que ela é mista, apresenta as duas características simultaneamente. Mas além dela ser uma cadeia aberta e fechada, e agora, né, uma cadeia mista, ela também pode ser saturada ou insaturada. Se vocês observarem, nós temos aqui, ó, uma ligação dupla, e a ligação dupla caracteriza ela como sendo uma cadeia insaturada. Tá aqui, ó. Certo? Então, essa substância, esse exemplo que eu coloquei, é uma cadeia mista, uma cadeia insaturada.
como só tem átomos de carbono aí, não existe nenhum outro que não seja carbono, ela também pode ser dita como uma cadeia homogênea. Então, ó, cadeia mista, insaturada e homogênea. Nós temos também, não saiu aqui, vou colocar mais para cá. Prontinho. Tá? Então, a cadeia mista, insaturada, homogênea, tá? É uma cadeia ramificada, porque se vocês observarem, a gente pode ir em várias direções nessa estrutura, perfeito? E ela também é uma cadeia aromática. Por que ela vai ser considerada uma cadeia aromática? Se vocês observarem, olha aqui, ó, tem a estrutura, né, que caracteriza a cadeia aromática, que nesse caso é o átomo não, desculpa, é o elemento, é a substância, né, conhecida como benzeno, tá? Então, eu poderia ter o que você quisesse aqui para a esquerda, mas se tiver benzeno, no cantinho que seja, não importa. Ela já é considerada a estrutura toda como sendo aromática, perfeito? E eu posso usar a estrutura de linhas, né, para representar, porque é mais rápido, é mais prático de desenhar, mas vocês não têm que ficar muito preocupados em saber fazer o desenho, não, tá bom? Geralmente essas estruturas já vêm prontas. O que a gente tem que saber é reconhecer cada um desses tópicozinhos aqui, ó, para classificar a nossa cadeia carbônica, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo, né, só para reforçar tudo isso que foi dito na aula de hoje, ó. Vamos pegar aqui uma outra cadeia. Vamos colocar assim, um CH3, um nitrogênio, um CH2, um CH3. Pronto. Vou fazer uma mais simplesinha agora, ó. O que é que nós temos? Bom, para começo de conversa, essa cadeia é uma cadeia que eu posso chamar de cadeia aberta, né? Ela não tem nenhum ciclo aqui, ó. Podem perceber, então, nós podemos dizer que a cadeia ela é do tipo aberta. O que mais que eu posso falar? Além dela ser uma cadeia aberta, ela também é uma cadeia heterogênea. Por que essa cadeia aqui ela pode ser classificada como heterogênea? Muito bem. Observe que no meio dos carbonos, a gente tem alguém que não é carbono, certo? Você vinha aqui, ó, carbono, nitrogênio, não é carbono. Aí depois continuava carbono, carbono. Esse elemento diferente, né, que a gente tem até um nome para ele, ó, nós chamamos de heteroátomo, né? Ou seja, é um átomo diferente do carbono. Então, se tiver heteroátomo, alguém que não é carbono no meio da cadeia, você classifica ela como heterogênea. Além de ser aberta e heterogênea, ela também é uma cadeia saturada. Lembrando, não é obrigatório você fazer na ordem, tá? Você pode dizer primeiro se ela vai ser aromática ou não, depois homogênea, heterogênea e assim por diante. Não é obrigatório fazer. Eu estou escrevendo mais ou menos na ordem que eu expliquei, certo? Mas não é necessário que seja assim. Então, você tem cadeia aberta, heterogênea, saturada, não tem ligação dupla aqui, tá? É uma cadeia normal, né? Ou, se você preferir, você pode chamar de cadeia não ramificada, sem problema. E é uma cadeia também não aromática, porque ela não possui, ela não apresenta o benzeno, certo? Então, toda vez que você for fazer classificação de cadeia, é só isso aqui que é exigido, né? Você vai falar das 5 proposições, uma de cada proposição que foi vista agora, certo? Aberta ou fechada, ou, se for o caso, né? Uma cadeia mista, tá? Homogênea, heterogênea, saturada, insaturada, normal ou ramificada, e aromática ou não aromática. Perfeito? Pois muito bem. Vamos fechar aqui com o último exemplo. E aí, assim que acabar, né, esta aula aqui, você já vai estar lá já vai ter lá nos grupos a tarefinha que vocês vão responder em casa, tá bom? E vão me enviar as respostas, tá? Isso vai computar aí como nota para vocês já do quarto bimestre, tá bom? Pessoal que está online.
Somente o pessoal que está online. Então, vamos fechar aqui com o último exemplo. Vamos supor que eu tivesse agora essa substância aqui, ó. Ok. Então, primeira coisa, eu tenho essa parte aqui, ó, que é aberta, né? Tenho essa outra aqui que também é aberta. Mas no meio da molécula, eu estou vendo uma estrutura cíclica. E essa estrutura cíclica, obviamente, ela é fechada, tá? Deixa eu aproveitar e explicar outra coisa para vocês também, ó. Eu não mencionei, mas a cadeia aberta é também chamada de cadeia acíclica. E a cadeia fechada, se você não encontrar com esse termo aqui, ó, fechada, é porque ele está usando a palavra cíclica, tá? Dizer que a cadeia é fechada é a mesma coisa que falar que a cadeia é cíclica. Dizer que a cadeia é aberta é o mesmo que falar que a cadeia é acíclica. Então, se não aparecer aberto e fechado, pode aparecer cíclico e acíclico, tá bom? São sinônimos. Pois bem, no meio, a cadeia é fechada, à esquerda e à direita eu tenho extremidades, né, que são de uma cadeia aberta ou acíclica. Pois bem, a minha cadeia, nesse caso, ela vai ser uma cadeia mista, porque tem as duas coisas, certo? E como ela tem insaturações, né, tem ligação dupla, ó, tem dupla aqui, certo? A gente vai dizer, ó, que ela é uma cadeia insaturada, bastaria ter pelo menos uma. A gente tem 3, né? Então já é uma cadeia insaturada. Ela vai ser uma cadeia heterogênea. Por que ela é uma cadeia heterogênea? Se vocês observarem, eu tenho alguém que não é carbono no meio da estrutura, certo? Então, esse oxigênio aqui, ele é considerado um heteroátomo, certo? Então, esse aqui, ó, é diferente, heteroátomo, no meio da cadeia. Se tivesse nas pontas, não contaria. Mas como ele está inserido, ó, é uma cadeia heterogênea. Então, cadeia mista, insaturada, tem duplas heterogêneas, porque tem alguém diferente. Ela vai ser uma cadeia ramificada, porque se vocês observarem, ela se espalha, né, à esquerda e à direita. E o último aqui, uma pegadinha, né? Você podia pensar. E ela também deve ser uma cadeia aromática. Só que vocês têm que tomar muito cuidado com isso aqui, certo? Por que eu estou dizendo isso? Quando você olha para o lado esquerdo do ciclo, essa estrutura ela lembra muito o benzeno. Só que é o seguinte, o benzeno só é o benzeno se ele tiver 3 ligações duplas no mesmo ciclo. Essa aqui tá, não conta, tá fora dele, tá? Então, o que acontece? É muito parecido, ó. Você tem o ciclo com 6 carbonos, a gente tem as insaturações, mas como você só tem 2, aí não é considerado benzeno. Por isso que essa cadeia aqui, ela não é aromática, tá? A gente vai classificar ela aqui, ó, como sendo uma cadeia não aromática. Essa é uma cadeia não aromática. Tenham muita atenção com isso aí, porque às vezes vai parecer muito, tá, com benzeno, mas você tem que conferir. É um ciclo, tem 6 carbonos e tem 3 ligações duplas. Se obedecer esses critérios, então você tem o benzeno aromático. Não basta ser parecido, tem que ser exatamente igual àquela estrutura que eu apresentei para ele, certo? E aí, pessoal, a aula sobre classificação de cadeias carbônicas, ela termina aqui, tá bom? O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá no grupo, vão pegar a folhinha, né? Vou mandar um PDF. E aí vocês vão copiar no caderno, mandar para mim, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, a resolução, as respostas, tá? Não precisa copiar a pergunta inteira, você manda lá questão tal e escreve, né, a resposta, tá bom? Escreva, não bote só o item não, bote letra A, aí escreve a resposta, eu vou receber e vou dar uma pontuação com relação à entrega desse negócio para vocês. A chamada vai ser quem enviar a tarefa,
certo? Eu vou fazer o controle pela tarefa. Vocês vão ver as perguntas, vão responder, vão me enviar e daí eu vou tirar a presença, tá bom? Eu peço que vocês não demorem muito, que é para não ficar acumulando atividade, ok? Então, combinado assim, nossa sistemática vai ser essa, tá? E aí, semana que vem, as semanas vindouras, quem permanecer online, a gente vai estar trabalhando dessa forma. Então, boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro, se tudo der certo, se Deus quiser. Até mais.